nós estamos aqui com o Ângelo Brandini, que é um grande ator, um grande palhaço, que é um dos criadores da Cia Vagalume Tum Tum, que faz um trabalho deslumbrante para a criança, adaptando Shakespeare para as crianças, com espetáculos da melhor qualidade, uma coisa incrível de ver. E também o Angelão, nosso querido Angelão, né? Ele foi da primeira geração do Doutores da Alegria e está na vida há muitos anos. Veio conversar um pouco com a gente, trazer um pouco do trabalho dele e também conversar um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo. Angelão, bem-vindo. Obrigado, querida, pelo convite, adorei. E eu estou adorando ter você aqui, morrendo de saudade. Fala um pouquinho como é que você começou no teatro. Bom, eu acho que eu comecei no teatro desde que eu era criança, porque assim, eu nasci numa cidade pequenininha lá no interior de Minas Gerais e chamada Paracatu. Paracatu não tinha televisão, não pegava televisão lá, mas tinha cinema. Olha que interessante, tinha cinema de rua e tinha o circo. Eu morava numa praça no Largo do Santana, que era onde ficavam os circos. Então, desde muito pequenininho, eu ia ao cinema, né, nas matinês, a minha mãe me levava ao cinema, que ela amava, e ao circo, que ficava na porta da minha casa. Então, assim, eu me lembro desde muito pequeno, eu não pensar em ser outra coisa na minha vida, não fosse. Primeiro, né, eu queria ser aqueles artistas de cinema lá que eu amava, os faroestes, aquelas coisas todas, né? E depois, quando comecei a sacar o circo, aí eu vi teatro pela primeira vez no circo, né? Os dramas circenses. Foi a primeira vez que eu vi e foi a primeira coisa que eu falei, isso posso fazer. E eu tinha visto também os palhaços, e os palhaços também eu gostava muito. Então eu sabia que eu ia ser palhaço, né? Porque eu gostava daquele palhaço. Tinha um palhaço que eu amava porque ele era palhaço, ele era trapezista também, então foi o meu primeiro grande herói. E tinha também quando eu vi os dramas de circo, eu falei, bom, aí eu acho que eu sempre quis fazer isso. E eu saí da minha cidade, eu era pré-adolescente, tinha 13 anos. Fui embora, que louco, fui para São Paulo. Né, naquela época a gente podia fazer isso. Não tinha perigo. E em São Paulo, na escola, comecei a fazer teatro amador, e aí chegou uma hora, eu não sabia fazer outra coisa além de teatro, eu falei, eu preciso estudar, e fui estudar. Fiz a escola de arte dramática aí da USP, e ali eu virei, né, eu comecei a minha vida profissional a partir da escola. Aí depois eu gostava muito das comédias também, e na época, quando eu estudei nos anos 80 na EAD, a comédia era considerada uma arte menor, assim, então não tinha muito, sabe, assim, não tinha muito espaço para fazer comédia lá. E é uma escola maravilhosa, eu adorei, foi ótimo, aprendi muito lá sobre Shakespeare e tudo mais, mas eu queria fazer comédia, eu queria ser cômico. Então, assim que eu terminei a escola, fui procurar um lugar, falei, onde eu vou aprimorar minha veia cômica? Aí eu lembrei dos palhaços, eu falei, é isso, eu vou para o meio dos palhaços. Só que o circo já estava uma decadência muito grande, então era muito difícil a gente ter essa relação com o circo. Mas, em São Paulo, nessa época, estava começando também um movimento de atores estudando a linguagem do palhaço. Então, eu entrei nessa onda de começar a estudar o palhaço ali no final dos anos 80, primeiro com os professores que vieram, né, com os brasileiros que vieram da Europa, porque aqui também a gente não tinha muito acesso à escola de palhaços, né? E aí a gente começou a trazer palhaços de fora, né, mestres de fora, a gente começou a viajar para fora para estudar palhaço também, e aí a partir daí eu comecei a juntar essa coisa de palhaço com teatro, e é nessa que eu estou até hoje. Foi isso que fez a Vagalume acontecer, né, porque eu queria contar as histórias de Shakespeare para criança, mas eu não sabia como. E aí eu pensei que eu podia juntar essas minhas duas formações aí do teatro clássico, né, da escola de arte dramática e o palhaço e criar alguma coisa em cima disso. E foi aí que surgiu a Vagalume Tum Tum, onde aí eu atuo mais como diretor e autor, transpondo a obra de Shakespeare para o universo infanto-juvenil, através do olhar do palhaço.
Legal. Fala um pouco, então, da Vagalume, como é que vocês funcionam, qual é a formação, se vocês dão formação, como é que é o trabalho de vocês? A Vagalume, ela foi formada por mim, pela Cristiane Galvão, que é minha companheira. A gente, desde o começo, a gente sabia que a gente ia fazer, a gente queria trabalhar primeiro com essa coisa da linguagem do palhaço. Mas, na sequência, eu já tinha começado lá nos anos 90 essa pesquisa de Shakespeare também. Então, a gente colocou, no começo, a Vagalume era só uma brincadeira de esquetes de palhaço, porque a gente queria estudar isso, mas a partir de 97, portanto, há 13 anos, eu comecei a fazer essa coisa de trazer o Shakespeare, né? Então, é uma companhia de teatro que funciona, não é um grupo fixo, a gente não é um grupo como se conhece, né? Onde tem uma trupe grande que todo mundo faz tudo, tá? Não, a gente optou por ser uma companhia onde o núcleo duro somos nós dois, e a gente vai chamando as pessoas para trabalhar com a gente, mas a gente tem as pessoas vêm trabalhar com a gente mais embora, né? Então a gente tem uma galera que trabalha com a gente desde o começo, né? E que está até hoje. Então, na verdade, a gente é uma companhia de teatro com áreas de grupo, mas ao mesmo tempo uma coisa que não é tão grupo assim, porque a gente decidiu que a gente teria esse núcleo duro, menor, que é uma forma da gente dar continuidade ao trabalho, né? Porque as pessoas, às vezes, elas vão passando e a gente precisa continuar. E vocês adaptaram quais peças do Shakespeare até hoje? Olha, a gente tem no repertório hoje 7 peças. Nossa. 7 peças. E todas no repertório a gente não para de fazer. Desde 2007, quando a gente começou com o Otelito, até hoje, a gente não para de fazer as peças. Elas são todas no repertório. Paramos agora na quarentena, né? Mas elas continuam no repertório. Então, nós temos a primeira adaptação é o Otelito, que é uma adaptação do Otelo. Na sequência veio o Bobo do Rei, que é uma adaptação do Rei Lear. Depois, Príncipe da Dinamarca, uma adaptação do Hamlet. Bruxas da Escola, que é a adaptação do Macbeth. Henriques, que é uma adaptação do Henrique V. Aí fizemos um musical que é Shake Shake Show, que porque todas as nossas peças, elas têm uma característica importante que eu gosto de manter. Nós temos música ao vivo, tocada, as músicas são tocadas e cantadas pelos próprios atores, né? Então todo mundo faz tudo dentro das nossas peças. Então eu fiz um espetáculo musical chamado Shake Shake Show, que é a reunião de todas as músicas do nosso repertório de Shakespeare. E agora a gente tem pronta uma adaptação do Ricardo III, que chama Meu Reino por um Cavalo, que está prontinha, lá no nosso galpão, trancada, porque a gente ia estrear dia 30 de março no SESI da Paulista e ver a quarentena. Então a gente está em suspenso, a peça pronta para estrear. Então agora a gente está lá, uma peça super bacana, um musical lindo, com música do Abujanra, do André Abujanra, um elenco gigante, assim, né, que eu quis dar para aquele palco maravilhoso do SESI e tudo mais, mas estamos esperando. Tenho certeza que esse ano a gente não vai fazer, porque não vai ter condição, né? Então, só para 2021 a gente vai estrear a peça que a gente deveria ter estreado em março desse ano. Então, é a 7ª montagem que vai entrar para o repertório de adaptações de Shakespeare da Vagalume Tum Tum. Que legal. Gelão, e como é que vocês estão fazendo nesse momento aqui? Como é que a companhia está se virando? Vocês têm algum projeto virtual? Como é que é? Não, a gente está tentando se achar agora nessa loucura aqui, né? A gente não tem... O nosso contrato com o SESI foi suspenso, isso significa que isso está suspenso mesmo, né? Então, a gente... Estamos tentando encontrar formas de trabalhar online, mas ainda está muito
no começo, essa coisa, a gente não sabe muito como lidar com isso, né? Uhum. Então, a peça está parada, todo mundo, cada um na sua casa, né? Os atores, cada um. E a gente se encontra uma vez por semana aqui na rede e a gente conversa e estamos vendo formas da gente, de repente, junto com o SESI também, da gente, de alguma forma, transformar isso que a gente tem em alguma outra coisa que por enquanto não seja teatro, mas que seja uma coisa de áudio ou um vídeo, enfim, ou alguma coisa que para as pessoas assistirem online. Isso é legal também, porque a gente fica, né, são os desafios que surgem, né? Então, eu acho que a gente vai acabar encontrando alguma maneira aí de driblar esse muro que puseram na nossa frente, né? E infelizmente fazer assim, né? Fazer não presencial, e que pra gente, né? Você sabe, né? No teatro é tão legal, né? A gente, é tão fundamental essa coisa do presencial, né? Da arte, né? Do jeito efêmero que é feito teatro. Isso é tão legal. Eu acho que é por isso que a gente escolheu, inclusive, fazer teatro, mas a gente não pode agora fazer. Então, a gente tem que encontrar outras formas de continuar trabalhando, porque também todo mundo precisa trabalhar, enfim. Ou seja, está tudo muito confuso ainda. E me fala um pouquinho também, que eu acho que vai ser uma coisa interessante de a gente ter o material. Você trabalhou com Doutores da Alegria, foi da primeira geração. Fala um pouquinho disso, como é que isso chegou na sua vida, quanto você trabalhou, como é que foi seu Eu ainda tenho uma ligação com doutores, né? Eu não vou mais aos hospitais, porque eu sou lá da primeira geração mesmo, a gente precisa dar lugar para os outros, né? Mas eu ainda tenho uma relação forte com Doutores da Alegria. Doutores foi muito importante para mim, porque primeiro foi a partir dos Doutores da Alegria que eu tive certeza que eu tinha que trabalhar essa linguagem, sabe? E para esse público de crianças e jovens, né? Porque eu percebi, trabalhando no hospital, a importância do nosso trabalho, do que a gente faz, né, como artista, porque quando a gente vai para o teatro, você sabe disso, né? A gente faz as peças para 100, 700 pessoas, às vezes para 30, mas de qualquer forma a gente tem uma plateia e você não sabe realmente o tanto que você tocou e que você transformou a vida de cada uma daquelas pessoas. Porque no teatro a gente tem essa pretensão, né, de tocar as pessoas de alguma forma e causar algum tipo de transformação na vida dela e na nossa também. Mas lá no hospital isso ficou muito claro para mim. Eu relutei muito antes de começar a trabalhar nos Doutores da Alegria. Doutores começou em 91 e eu só entrei em 94 e eles me chamavam desde bem do comecinho, vem aqui, vem fazer. Mas eu não ia porque, primeiro, eu morria de medo de hospital, né? Morria de medo, porque eu nunca tinha entrado no hospital na minha vida antes de fazer esse trabalho. Nem para nasci em casa, lá no interior de Minas. Então, eu morria de medo de hospital, para mim era um negócio esquisito. E eu não entendia como é que ter um palhaço dentro do hospital. Para mim, isso era uma coisa muito estranha, né? Assim. Mas aí um dia eu fui ver lá, insistiram tanto, me chamaram, eu falei, tá bom, eu vou lá ver o negócio. Aí fui. Aí quando eu vi, eu falei, caramba, como eu sou uma anta, por que eu não entendi que era esse negócio? Porque para mim eram uns doidos, sabe, que vestiam de palhaço, ficavam andando pelo corredor do hospital. E não é, um trabalho muito com bastante critério. E ali eu entendi realmente, eu vi a transformação ocorrer na minha frente, assim, né? A gente entra num quarto de hospital e de repente aquele lugar parece qualquer coisa menos um quarto de hospital e você vê as transformações acontecendo, né? Pela arte, pela interação. Então eu entendi muito, só a hora que eu vi mesmo a coisa que eu entendi. Eu falei, cara, eu procuro isso no meu teatro o tempo inteiro, né? E eu não sei se eu realmente estou conseguindo. E aqui num quarto de hospital para uma plateia de uma pessoa, às vezes 2 ou 3 com os acompanhantes, a coisa acontece de um jeito absurdo. Isso é muito legal. Então eu entendi o trabalho e comecei a fazer esse trabalho.
nos Doutores da Alegria. Eu comecei a trabalhar nos Doutores da Alegria em 1994, já vai fazer 26 anos que eu trabalho lá. Agora a minha relação é um pouco mais distante, porque eu saí da coisa do hospital, porque eu preciso me dedicar a outras coisas, mas eu ainda presto algum serviço para os doutores. Eu trabalhei muito nos doutores, tentando transpor o que a gente fazia dentro do hospital para fora, para os teatros, né? Então ali também eu comecei essa minha coisa de direção, entendi também que aquele conceito de Doutores da Alegria poderia ser levado para outras partes que não fossem os hospitais. Então eu fiz isso também, eu criei isso lá dentro dos doutores. E agora eu presto serviço, assim, de vez em quando eu faço alguma coisa quando sou escalado, mas eu não tenho mais uma função dentro dos doutores e nem tenho nem tenho um trabalho constante lá. Mas eu continuo gostando muito e me sinto muito parte ainda desse trabalho. Uhum. E aí, te ouvi um pouquinho em relação a esse momento que a gente está vivendo, e é que você vislumbra alguma que a gente esteja buscando ou esteja encontrando, não sei, alguns mecanismos de trabalho e a importância do teatro e da arte em todo nesse momento de pandemia e o pós-pandemia, se é que a gente consegue ter alguma projeção para esse pós, né? Eu acho que a gente ainda está meio assustado, buscando coisas, né? Eu acho que assim, a gente aqui no Brasil, a gente está muito azarado, porque não é só a pandemia, né? Acho que não é azar, né? Se fosse só a pandemia, a gente até teria uma chance de a gente sair dessa né, melhor do que a gente começou. Mas eu acho que o cenário é bem intenso, porque tem a pandemia e tem o momento político que realmente eu não sei o que é pior, né? E a gente está vivendo as duas coisas. E para nós artistas, a gente, né, nós somos os primeiros a tomar as cacetadas da pandemia e do momento político que a gente está vivendo, que as pessoas que estão no poder hoje, elas olham para a gente como se nós fôssemos inimigos, né? Porque não tem interesse pela poesia, não tem interesse pela arte, não tem interesse pelo belo, né? O interesse é só pela coisa, pelo que é ruim mesmo, né? Pela morte, pelos conflitos. Então, a política, os nossos governantes estão indo por aí e tem essa pandemia. Então, realmente, assim, eu não consigo, eu ainda não enxergo um futuro assim de como seria. Eu acho que a gente está bem perdido, mas eu acho que é um momento de luta. A gente tem que lutar, porque também não dá para largar tudo e sair correndo, né? Então eu acho que é um momento de luta, e nesse momento eu acho que nós artistas temos uma responsabilidade muito grande, principalmente teatro, sabe, assim, apesar da gente estar sendo impedido de fazer o nosso trabalho, eu acho que o que nos move para fazer, né, a força que nos moveu para escolher esse trabalho, eu acho que ela agora, mais do que nunca, ela deve ser usada, sabe, de outras formas, mas assim, a gente precisa lutar, não dá para a gente deixar essa coisa passar batida, não. Então, assim, eu não consigo olhar, eu olho para frente, assim, para 3 meses, 4 meses, 1 ano, e eu não consigo ver muita coisa. Está tudo meio, né, tem uma névoa, assim, que a gente não consegue enxergar direito o que vai ser. Agora, temos esperança, eu não sou otimista, eu sou esperançoso. Eu acho que ter esperança é fundamental, né? Esperança é diferente de ser otimista, né? Porque otimista pressupõe uma certa ignorância do que está acontecendo em volta da gente, né? Agora, quando a gente tem esperança, não, porque eu acredito nas pessoas, né? Acredito ainda numa grande parte da humanidade, eu boto fé. Então,
a gente vai nessa, vamos brigando até o fim. Ah, que bonito. Eu acho que a luta é constante no teatro. A gente sempre lutou muito, né? Sempre lutou para manter o teatro, né? Porque o teatro é um lugar que toca de fato as pessoas, né? As pessoas se transformam a partir do teatro, né? Seja fazendo, seja assistindo, seja de que forma for, a gente sempre é tocado, né? E isso, a gente se transforma e a transformação sempre meio incomoda o status quo, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande hoje no Brasil, porque quem está no poder hoje não é que não gosta, nem sabe, né? Nem sabe. Provavelmente nunca viu, né? Se a ignorância é tamanha, a pessoa nunca entrou no teatro. Né? Então, não, nunca leu um livro, imagina, você acha? Nunca leu um livro, nunca entrou no teatro, nunca ouviu uma música boa. Nunca, né? É um momento bem triste, porque assim, a gente está sendo regido pela ignorância, né? Exatamente. E é um preço que eu acho que o Brasil está pagando exatamente por ter não ter olhado, né? Com devido respeito para a educação do povo. Né? Eu acho que é um preço que o país está pagando hoje. Uma hora ou outra a gente ia pagar por isso, não tinha jeito. Então, infelizmente, bateu na nossa geração. E estamos aí, vamos lá, né? Agora, isso é sério, também, né, para a gente de teatro. Bom, a vida nunca foi fácil para a gente, né, Rê? A gente sabe disso, né? Nunca foi. Então, é sempre na briga mesmo. Então, tá legal. Então, vamos lá. Já que estamos aqui, vamos continuar na luta. Eu acho que a gente fica até tranquilo, né? Porque a gente sempre tem que lutar mesmo, então vamos continuar lutando. É só que é o bode que colocaram no meio da mudança, né? Então você tem que fazer aquela mudança insuportável, você está louco ali, lutando todo com a mudança, aí bota um bode no meio da sua mudança. Você tem que tirar o bode para poder fazer a mudança. Então, agora tem o bode, né? Mas eu acho que é bem sério e acho que a gente precisa realmente ter uma compreensão disso e a gente reunir muito mais força na categoria do que a gente tinha antes, né? É verdade. Reunir a força, né? Não... Eu acho que esses momentos, eu acho que é bom para a gente juntar, né? Assim, esses momentos também eles servem para isso, né? Assim, para a gente perceber que a gente tem algum tipo de força, né? E a gente tem que usá-la. Então é isso. Eu sinto é o que me mantém a esperança mesmo, né? É saber que os nossos pares vão à luta e a gente sempre foi, sabe? E é isso aí. Infelizmente, o momento agora a gente não pode exercer o nosso ofício, mas eu acho, assim, quando a gente puder ir para a rua, que a gente puder ir para os palcos novo, eu acho que a gente vai ser mais feliz, mesmo que o governo continue essa porcaria que está aí, a gente vai poder brigar com as armas que a gente conhece, né? E eu acho que a gente vai ser mais feliz mesmo, porque a gente, além de tudo, nós estamos entendendo. Eu acho que não é só o artista, mas eu acho que o cidadão mais sensível está entendendo que o peso que nós demos para esse astamento pessoal, né? Ficando na nossa própria tela, assistindo só o Netflix em casa, não indo ao cinema, não indo ao teatro, que o quanto isso faz falta, o quanto esse encontro, né? De vocês assistindo só o Netflix em casa, as pessoas assistindo pessoas fazendo ou assistindo a um filme e em contato, né? Eu acho que vai ser mais bacana isso. Acho que a gente vai lutar com mais força. Até porque as pessoas estão entendendo a necessidade da arte como um todo nesse momento, exatamente, né? Porque se não fosse a arte, tava todo mundo morto agora. O que você vai fazer na tua casa? Vai bater, né? Se pegar na porrada com as pessoas. Mas não, né, cara? Aí tem a música, né? Tem cinema, né? Tem as coisas que vão aliviando a sua vida. Então, tá aí, galera. A arte é necessária, né? É necessário, exatamente. Amor, muito obrigada. Que prazer. Eu adorei te ver. Faz anos que não te vejo pessoalmente.
Ah, eu também entendo. Agora é só por vídeo, mas quando acabar vou ir em Gonçalves te visitar. Venha, venha, venha correndo. Eu vou assim. Já falei com o Jair que eu vou na Serra também. Vou fazer tudo que eu não deixei de fazer, porque ai, é muita coisa que tem que fazer. Ai, porque... Agora eu falo, não, né? Chega um momento que a gente também quer falar assim, não, para de correr tanto, para Claro, de... Né? tem que dar Vamos importância para outras coisas na vida. ver o pôr Na, do sol, na nossa tenra idade, né? deixar isso de lado. Deixa isso de lado e a gente tem que dar importância às coisas que realmente fazem diferença, assim, né? De bem-estar, porque trabalho é bom pra caramba, né? Mas tem uma hora que a gente precisa fazer outras coisas. Falou, querido. Super beijo. Amor, adorei. Para Vagalume, um beijão para a família e super obrigado pela entrevista, Gelão. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Beijo. Até já. Tchau. Até.